Com relação à redução prevista no artigo 46, duas reduções então, primário e artigo 46. É a segunda redução. O que é essa redução do artigo 46, Rodrigo? Não conheço ela. O Fabiano já falou várias vezes para você. Quando você pede o exame toxicológico do seu cliente, tanto no crime de tráfico de drogas ou em qualquer crime, o que você está visando? A redução de pena. Então, entenda, insanidade mental é uma coisa, toxicológico é outra. Elas são diferentes. Vou repetir. Exame de insanidade mental é uma coisa, toxicológico é outra. Exame de insanidade mental leva seu réu, se for comprovado, a medida de segurança. Exame toxicológico leva seu réu à aplicação do artigo 46 da Lei de Droga. Só para a Lei de Droga? Não, dá para você aplicar esse artigo em qualquer crime. Anota aí, qualquer crime, está escrito isso na redação dele. Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu não vou falar sobre isso, tá? É só uma dica extra. Aqui a gente vai falar sobre a redução que o juiz deu depois de reconhecido o artigo 46. Para quem fala, mas esse artigo 46 não funciona, tá aqui um processo real em que ele foi aplicado. O que eu estou discutindo é o quanto que o juiz reduziu, beleza? Então vamos lá. Com relação à redução prevista no artigo 46, ou seja, o réu era usuário de drogas e não tinha capacidade de entender, a gente vai falar isso nesse parágrafo. O douto magistrado entendeu por bem reduzir a pena somente em 1/3, ou seja, no mínimo legal. De novo, ele mantém uma coerência, tá? O que eu estou discutindo é que essa coerência está errada, não é sempre no mínimo. Ora, suas fundamentações para tanto não podem prosperar, pois o magistrado Acó reduziu a reprimenda no mínimo legal, tendo em vista que, adivinha? O acusado possuía capacidade de fazer distinções entre situações da vida. O réu foi considerado semi-imputável, justamente por possuir capacidade de fazer distinções entre as situações da vida. Ou seja, o réu pode saber se ele quer ou não fazer, mas tudo bem. O que ele não consegue é determinar-se de acordo com esse entendimento. Entenda isso, você advogado, que você vai conseguir entender a realidade do seu cliente. Eu sei que é errado traficar, só que eu não consigo me controlar. Eu sei que é errado usar droga, só que eu não consigo me controlar. Essa é a ideia da semi-imputabilidade, tá? Quando a gente fala de tráfico de drogas. Vamos continuar. O réu foi considerado semi-imputável justamente por possuir capacidade reduzida. Caso contrário, teria sido ele declarado inimputável. Não pode ser esta a razão para a redução mínima. Por outro lado, o laudo do perito apontou que o réu é dependente em alto grau, é dependente químico em alto grau, beleza? Então não deixem o juiz fazer isso. Eu achei que o juiz ia falar aqui, mas não falou, eu tinha me esquecido, que era a quantidade da droga também encontrada, mas não foi isso, tá? Foi essa situação. Então, como é que e o juiz precisa fazer isso? Presta atenção. O juiz precisa fundamentar por que ele afastou do grau máximo. Quando a gente tem uma causa de diminuição de pena, anota aí, quando a gente tem uma causa de diminuição de pena, o juiz precisa fundamentar por que ele se afastou da diminuição máxima. Porque, a princípio, ele começa na diminuição máxima. Quando ele tem uma causa de aumento de pena, ele começa no grau mínimo. Quando tem uma causa de diminuição, começa no grau máximo. Quando tem uma causa de aumento, ele começa no grau mínimo. Por quê? Porque o indúbio sempre é pró-réu. Tá na dúvida, eu sempre favoreço o meu cliente. Então, se eu quero dar a redução mínima, eu tenho que falar o porquê que eu fiz isso. Se eu quero dar o aumento máximo, eu tenho que falar o porquê que eu fiz isso. Beleza? Deu para entender essa dualidade? Porque uma começa no mínimo, outra começa no máximo. Tá? Por que isso? Indúbio pró-réu. Sempre a dúvida é favorável. Então, eu tenho que começar naquilo que é melhor para o réu. Não posso começar naquilo que é pior para o réu. Por isso que a pena começa no mínimo e não no máximo. Tá? Então, beleza. Aqui a discussão era qual foi o fundamento do juiz? Que o réu tem capacidade de distinguir situações da vida. Beleza. É por isso que ele não é inimputável, e sim semi-imputável. Tá? Se ele não pudesse distinguir situações da vida, ele seria inimputável. Beleza? Então, minha chance de ganhar isso aqui é altíssima. Porque a fundamentação dele é completamente fora da casinha. Tá? Ele não pode falar que porque ele consegue fazer algo que o laudo já fala que ele consegue, e é por isso que ele é semi-imputável e não inimputável, ele vai deixar no mínimo. Então, por isso que tem um tópico separado.